Você, servidor público que recebe o adicional de insalubridade, você sabe se ele está sendo pago do modo correto? Se a administração pública está observando a base de cálculo correta para fazer esse pagamento? Olá, meu nome é Audácio Munhoz e sou do Munhoz Barbosa, escritório de advocacia especializado em concursos públicos e servidores públicos. E hoje nós vamos tratar sobre esse tema. Como nós sabemos, o adicional de insalubridade é um adicional pago ao servidor em razão de que o ambiente em que ele atua expõe ele a agentes biológicos, químicos, ruído ou temperatura que fazem mal à saúde dele, que fazem mal ao organismo. Esse adicional pode ser mínimo, médio ou máximo, 10, 20 ou 40%. Mas o questionamento que surge aqui é o quê? 10% ou 20% calculado sobre o quê? E esse sobre o que nós falamos, sobre o que é calculado, esses 10, 20 ou 40%, é chamado base de cálculo. É qual o número que nós vamos utilizar para incidir sobre ele 20%, 40%. Em se tratando de servidores públicos, nós vemos três situações principais. A primeira, o base de cálculo adicional de insalubridade no município, a lei municipal prevê que vai ser utilizado o salário mínimo. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula, a súmula vinculante número 04, que prevê que o salário mínimo não pode ser indexado a nada, não pode ser utilizado como base de cálculo para nada. Isso inclui o adicional de insalubridade. No entanto, ao mesmo tempo, a Justiça entende que ela não pode substituir o legislador local para prever outra base de cálculo do adicional de insalubridade. Com isso, nós temos uma decisão judicial que declara inconstitucional, declara inválida aquela lei que previa o salário mínimo como base de cálculo, mas não estipula outra base de cálculo. É quase uma decisão judicial sem muito efeito prático, porque ela ainda precisa que o legislador local preveja outra base de cálculo para o adicional de insalubridade. A segunda situação é quando a lei municipal ou a lei estadual que rege aquele direito do servidor prevê que a base de cálculo é o vencimento. Quanto a isso, então não há discussão, é adotado o vencimento como base de cálculo. Em regra, ele é muito melhor do que a adoção do salário mínimo. Como exemplo, imagine que o servidor tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, 20%. Se ele incidir no salário mínimo, que hoje em 2026 está algo em torno de R$ 1.650, a gente vai ter um valor próximo a R$ 320 de adicional de insalubridade. Se esse mesmo servidor tiver um vencimento de R$ 4.000 e incidir os 20%, o adicional de insalubridade vai ser de R$ 800. A terceira situação é uma que pouquíssimos servidores conhecem. É o seguinte, a lei municipal ou lei estadual prevê o direito ao adicional de insalubridade, mas ela não estipulou nenhuma base de cálculo. Ela não previu qual seria a base de cálculo a ser adotada, se seria o salário mínimo ou se seria o vencimento. Nessas situações, o que nós vemos é que nessa omissão, o município ou o estado tem aplicado o salário mínimo e a justiça entende que isso é errado. Ou, havendo omissão legislativa, a base de cálculo que deve ser adotada é o vencimento base do servidor. Com isso, há diversas decisões judiciais que determinam o pagamento retroativo, condenam o município ou o estado a pagar a diferença correspondente dos últimos 5 anos e adotar a base de cálculo correta quando acontece isso. A omissão legislativa municipal ou estadual não prevendo a base de cálculo e o ente público aplica o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, gerando uma diferença a menor para o servidor. Existe ainda uma quarta hipótese, que são as profissões ou cargos que possuem a sua regulamentação com base em lei federal. É o caso dos agentes comunitários de saúde e do agente de controle de vetores. Nesses casos, a lei federal que trata desses cargos prevê que o adicional de insalubridade deve ser o vencimento base do servidor. De modo que, se a legislação municipal prevê o adicional de insalubridade, ela está equivocada. Para esses cargos específicos, deve ser adotado o vencimento base. Em resumo, então, se a lei municipal ou a lei estadual prevê a adoção do salário mínimo, apesar da justiça entender que não é adequado, não estipula uma base de cálculo diferente, de modo que depende ainda da ação do legislador local. Se ela prevê o vencimento, é ótimo, é a melhor situação do servidor. Se a lei for omissa, se ela não prevê uma base de cálculo, deve ser aplicado o vencimento base do servidor para essa cálculo. Se o município, o estado ou qualquer órgão ou ente público estiver aplicando o salário mínimo nessa situação de omissão legislativa, pode haver uma diferença a receber pelo servidor. O mesmo ocorre em relação a profissões ou cargos que têm essa regulamentação por lei federal e
o vencimento base previsto nessa lei federal não é observado pelo ente ou órgão público local. Se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir para você curtir ele e compartilhar quem tem interesse no tema. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de algum auxílio, nosso escritório está à disposição para atender.